A paz do seu meu irmão, a paz do seu minha irmã, a você, estrangeiro, Deus abençoe. O Senhor Jesus, um dia, ele pregando na cidade de Nazaré, e quando ele pregou, o dirigente daquela congregação, que era o Jairo, ele reuniu uma turma e queriam matar o Senhor Jesus. Levaram ele arrastado para jogar ele de um precipício. Só que o Senhor Jesus, foi feito um milagre, glória a Deus, fez um milagre, e o Senhor Jesus passou no meio deles e foi embora. Quando eles despertaram, o mestre já não estava mais lá. A mensagem foi tão forte, foi tão contundente, que eles se sentiram ofendidos na palavra que o Senhor Jesus pregou. E eles queriam matar Jesus. E levaram ele para jogar de ladeira abaixo. E o Senhor Jesus saiu entre eles e foi embora. Mas o tempo se passa. A filha de Jairo, de 12 anos de idade, ela adoeceu e não teve tratamento nenhum que pudesse resolver o quadro clínico daquela menina de 12 anos de idade. Filha única do sacerdote Jairo, que estava a cuidar da sinagoga, tempos atrás, ele queria jogar o Senhor Jesus de cima de uma ladeira para que ele morresse, porque a mensagem foi tremendamente poderosa. Você sabe que em ferimento até a água dói. Bem, mas e como foi que aconteceu tudo isso? Aconteceu que a filha dele adoeceu e ele procurou a medicina da época e ninguém resolveu. Mas ele sabia que o Senhor Jesus que havia saído de Nazaré desde os 12 anos que Jesus morava na cidade de Nazaré. E quando ele iniciou o ministério, ele começou a fazer milagres por todos os lados. E Jairo sabia disso. Então Jairo foi procurar Jesus. Agora você vê a luta interna deste homem, a luta do Jairo, lutando consigo mesmo, sabendo que a única saída que ele tinha para que a filha dele ficasse, não morresse, era o Senhor Jesus. E ele deixou a vergonha de lado, deixou a indiferença de lado e foi a procurar o Senhor Jesus. E quando ele chega próximo de Jesus, ele diz: Mestre, a minha filha está doente. Chamando o Senhor Jesus para ir para a casa dele. Vá lá em casa, não deixe que minha filha de 12 anos venha morrer. O Senhor Jesus disse: Eu vou à sua casa. Agora você imagine martelando na cabeça dele o que ele havia feito dias atrás, querendo matar o Senhor Jesus. Sabe o que eu vejo aqui nesse quadro, nesse set, uma coisa tão real? É a misericórdia de Cristo, que não olhou pelo que ele fez ou o que ele tentou fazer com a própria vida do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus disse: Eu vou à tua casa. E Jesus seguiu para a casa de Jairo. Quando eles estavam ali, já próximo da casa dele, veio os amigos de Jairo e disse: A menina está morta. Não tem mais solução. Acabou. E aí você sabe, Jairo, sendo pai, ele começou a chorar. Quem é que não ia chorar numa situação dessa? Quem é o pai que ama os seus filhos, que não chora quando acontece uma fatalidade dessa? Pois bem, o Senhor Jesus disse: creia somente, tenha fé, tenha confiança. E o Senhor Jesus chegou na casa de Jairo. O ambiente era outro. O ambiente era de extrema humildade. Você pensa que a mulher de Jairo não sabia o que eles fizeram, o que eles queriam fazer com Jesus?
também ela ficou sabendo. Rapaz, aquele pregador pregando na sinagoga, fazendo aquele negócio, aquele discurso, né, igual uma espada afiada, como é que pode isso? Isso poderia estar recorrendo na mente daquele casal, mas eles estavam com uma situação muito maior, muito mais delicada. Era a filha que havia morrido. O Senhor Jesus chegou e quando ele chega na casa de Jairo, meus irmãos, lá o choro era tremendo, porque tinha uma equipe profissional ali que ajudava no choro. E o Senhor Jesus entrou no quarto daquela menina e disse: ela não está morta, ela apenas dorme. Aqueles que outrora estavam chorando, com todo aquele lamento, meus irmãos, vocês acreditam que eles começaram a rir, a zombar do Senhor Jesus? Realmente, aquelas lágrimas não eram lágrimas de um profundo pesar, mas um cenário, um estilo de um choro vazio de sentimento. Pois bem, por causa desse riso deles, o Senhor Jesus disse: vocês ficam aí fora. E aí só botou para dentro do quarto só Pedro e João, Tiago, pai e a mãe da menina. Quando ele chega pertinho da cama onde a menina estava deitada, ele pega na mão dela e diz: Talita cumi, quer dizer, menina, eu te digo, levanta. E ela se levantou, glória a Deus. Ela se levantou e ficou sentada naquela cama. Pensa que a alegria não ficou no coração do pai daquela moça, aquela menina de 12 anos. Como a mãe dela não ficou alegre com o retorno da filha dela, da morte. Você sabe, morreu, acabou tudo. Quando a foice da morte acha um, nós não temos mais esperança. Acabou ali. Só que com Jesus sempre há saída. Isso é que é o bom para nós. Sempre há saída. Ele ressuscitou muitos. E esses muitos estavam inseridos essa filha de Jairo. Você parou para pensar como Jesus ele não nos trata como nós deveríamos ser tratados? Que às vezes somos ruins, pensamos coisas ruins, e ele, no entanto, está com o coração cheio de amor para conosco. Isso deve ter ofendido o Jairo, deve ter ofendido a própria esposa dele, pela ação que eles queriam fazer dias atrás, e agora estava ali a filha dele que tinha morrido e agora estava viva. Meus irmãos, tem certas coisas que a gente precisa analisar com cuidado. Aquelas pessoas que a gente ofende, que a gente machuca, uma hora nós precisamos deles. Na verdade, nós precisamos uns dos outros. Pegue essa lição para você. Não somente para você, não. Para mim também. Diariamente eu tenho analisado esses textos das Escrituras e percebo o quanto Cristo ele nos ama, ele não toma em consideração a nossa ignorância, a nossa brutalidade, a nossa falta de ética. Às vezes a gente quer resolver tudo na bala, no facão, na voadeira. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter, nós temos que compreender. Pense bem sobre isso. Em Cristo, nós aprendemos a ser de fato cristão. Deus abençoe. Deus lhe guarde, meu irmão. Deus lhe guarde, minha irmã. Deus lhe guarde, estrangeiro, neste dia, em nome de Jesus.